Oi, eu sou o Matheus Marcolino e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumetec. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 27 de abril de 2020. Vamos lá! A primeira notícia do G1. Questionado sobre impeachment, Maia diz que prioridade no momento é crise do coronavírus. Já começa repercutindo um pouco sobre o que aconteceu na sexta-feira, todo aquele rolo do Moro, do Bolsonaro. Eu postei o episódio antes do pronunciamento do Bolsonaro. Acabou que eu não vou repercutir aqui no Resumo News o pronunciamento do Bolsonaro, porque eu não acho relevante nesse momento. Mas o Rodrigo Maia ele recebeu pedidos de impeachment do Jair Bolsonaro, depois das acusações lá do Moro, né? E ele disse que a prioridade no momento na Câmara é debater medidas para combater os efeitos da crise gerada pela pandemia do coronavírus. E, segundo ele, os processos de impeachment e abertura de comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI, né? CPI para investigar, devem ser pensados com muito cuidado, segundo o Rodrigo Maia. Abre aspas para o Rodrigo Maia. Processos de impeachment e possibilidade de CPIs precisam ser pensadas e refletidas com muito cuidado. Acredito que o papel da Câmara dos Deputados nesse momento, nos próximos dias, é que a gente volte a debater de forma específica a questão do enfrentamento ao coronavírus. Ele não comentou sobre nenhum pedido de impeachment específico, embora a gente saiba que ele já tenha nas mãos dele mais de 20. Né? Inclusive hoje, o MBL, que está tentando aí limpar suas mãos quanto ao Jair Bolsonaro, não vai rolar MBL, a gente conhece vocês, mas eles mandaram um pedido de impeachment pro Congresso também. E o Maia ele ainda acrescentou que o momento de agora requer paciência, ele usou a palavra paciência e a palavra equilíbrio, porque ele não quer uma crise política. Abrindo de novo aspas para o Maia. Acho que o nosso papel é ter paciência, ter equilíbrio. Acho que é legítimo a sociedade e parte dos parlamentares tentarem discutir CPIs e outros instrumentos, mas acho que a Câmara, sobre a minha presidência, respeitando a posição de outros parlamentares, deve ter essa paciência e esse equilíbrio para que possamos tratar do que é mais importante, que é a vida dos brasileiros, o desemprego e a renda. Na entrevista que ele deu ao G1, ele ainda falou mal do Paulo Guedes, né? Falou não, né? Ele fez críticas moderadas sobre o Paulo Guedes. Na verdade, ele defendeu a permanência dele. Ele disse que teve conflitos com o Guedes, mas que ele defende a permanência porque uma saída podia ser interpretada de maneira negativa pela sociedade e também ia gerar insegurança. Enfim, o Rodrigo Maia aí ele está de fralda cheia, diga-se de passagem. Assim, não estou atacando o Rodrigo Maia, eu não tenho nada contra a pessoa Rodrigo Maia, mas ele teria que ter uma posição mais incisiva em relação ao impeachment. A gente sabe que o Centrão não quer impeachment, porque isso aí é instabilidade para o país, coisa e tal, mas o presidente é um criminoso, o presidente é um genocida e enquanto ele estiver na cadeira da presidência, o Brasil corre mais perigo do que numa crise política necessariamente. Então, na opinião de quem está falando aqui, né, do host do podcast, o Maia ele está agindo de uma forma meio covarde. Ele deveria sim acatar e abrir um pedido de impeachment. Mas beleza. Próxima notícia. Notícia da Gazeta do Povo. Coreia do Norte publica mensagem de Kim Jong-un em meio a rumores sobre a sua morte. Então, a gente noticiou, no caso eu noticiei alguns dias atrás, já faz mais ou menos uma semana e um pouquinho, que alguns veículos repercutiram que o Kim Jong-un tinha morrido, né? E aí é meio complexo, porque a gente não tem informações sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é muito, muito fechada. Porém, a Gazeta do Povo noticiou que a imprensa estatal norte-coreana, ela divulgou hoje, sexta-feira, dia 27, uma mensagem do Kim Jong-un a funcionários que estão construindo uma zona turística na costa leste da Coreia do Norte. E essa informação ela é da agência sul-coreana Yonhap News. Abre aspas para a nota. O líder supremo Kim Jong-un agradeceu aos trabalhadores que se dedicaram à construção da zona turística de Wonsan Kalma.
e informou isso o jornal Hongdong Sinmun. Nossa, é muito nome difícil, parece nome de anime, né? E outros veículos estatais também noticiaram isso, coisa e tal. Mas, enfim, a gente não sabe o que está acontecendo com o Kim Jong-un, porque ele está desaparecido, né? Ele não aparece publicamente há pelo menos 14 dias. E ele também, na teoria, ele, né? Ele teria mandado uma carta para a Coreia do Sul, de acordo com a agência estatal de notícias da Coreia do Norte, a KCNA, comemorando o Dia da Liberdade, né, que é uma comemoração que tem na África do Sul, falando do apartheid e tal, e ele mandou uma nota parabenizando. Isso na teoria, se ele estiver vivo, né, é porque não dá para saber o que está acontecendo lá. A Coreia do Sul, ela contesta esses rumores de que o Kim Jong-un morreu. Um porta-voz do governo sul-coreano ali afirmou que o Kim Jong-un está vivo e bem, mesmo que ele não apareça publicamente desde o dia 13 de abril, né? Hoje completou 14 dias. Mas assim, a gente vai ter que esperar, porque pode ser que o Kim Jong-un tenha morrido faz 4 meses, pode ser que ele esteja vivo, pode ser que ele já seja um ciborgue, não dá pra saber. A gente só vai saber quando ele aparecer. Mas fica aí a notícia pra vocês. A próxima notícia da revista Exame. Mourão sobre gastos. É preciso cuidar para não terminar pior que Dilma. Bom, o vice-presidente o Hamilton Mourão, né, ele criticou nessa segunda-feira algumas coisas numa entrevista que ele deu. Entrevista não, né? Ele participou de uma webinar da Arco, consultoria Arco Service Advice. Arco Advice, não Arco Service, enfim. Ele participou, né, dessa conferência e ele falou tanto do Moro quanto de crise política, enfim. Ele falou que a forma que o Moro saiu não é a mais apropriada, tal, que ele poderia apenas ter pedido demissão, e que também o Moro ele faz parte de um papel da mitologia nacional temporária que se vive no Brasil. Essas são palavras do Hamilton Mourão, mas vida que segue, disse ele. E ele participou dessa conferência, né, dessa webinar, para falar da agenda do governo Bolsonaro e tal. E ele falou uma coisa interessante sobre a crise política. Abre aspas para o Hamilton Mourão. Precisamos nos manter dentro do limite das nossas capacidades, senão terminaremos pior do que o governo Dilma. Aliás, eu falei antes que era sobre a crise política, mas não, é sobre a crise econômica, que era muito trabalho para cortar, enfim, eu já tinha feito toda a fala. Mas a questão é que o Mourão, ele disse que é importante que o Estado incentive a retomada da economia por meio de obras públicas e tal, e ele disse que é para respeitar os limites de sustentabilidade financeira dos cofres públicos, porque, segundo ele, se não se manter dentro do limite, eles vão terminar pior do que o governo Dilma, assim, dando uma alusão da crise econômica que o Brasil viveu no ano de 2016, durante o impeachment da Dilma. O Mourão, inclusive, ele também falou que talvez o auxílio emergencial de R$600 ele continue por mais alguns meses depois da pandemia, porque isso é uma forma de manter longe, abre aspas, uma ameaça à perturbação social, fecha aspas, foi o que disse o Hamilton Mourão. É tipo os protestos de 2013, ou então a revolta popular no Chile, ele quer evitar coisas parecidas com isso. Bom, o Mourão aí, sendo vice-presidente, eu não gosto de nada que exista no governo Bolsonaro, mas o Hamilton Mourão, pelo menos no que a gente viu dele, ele tem se mostrado uma pessoa aberta a diálogo. Agora, não dá para saber porque a gente não vê ele falando tanto quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente, ele fala muito. O Hamilton Mourão, ele tá mais por trás, mas parece que ele não tem a pretensão golpista de Michel Temer, então talvez a gente só conheça o Mourão assim mesmo. Ele também comentou sobre a Embraer, né, que a Embraer ela moiou o acordo da Embraer com a Boeing, e agora a Embraer continua no Brasil, continua sendo uma empresa brasileira, e aí ele disse que isso talvez seja um mal que venha para o bem. Enfim, repercutida aí a entrevista do Mourão. E a rapidinha de hoje é sobre a Gabriela Pugliese, né? Para você que talvez não saiba quem é a Pugliese ela é uma musa fitness de Instagram, né? Aquelas influencers que ninguém sabe porque é famosa, mas é famosa, né? E ela saiu do Instagram. Por quê? Porque ela deu uma festa
aparentemente para receber a ex-BBB Mari Baianinha, que foi eliminada do Big Brother. Deu uma festa lá, violou todas as regras de isolamento social, fez show no Instagram, show no quesito de fazer fazer fusquinha, né? E aí ela perdeu 150 mil seguidores em algumas horas, né? Em menos de 24 horas. Aí marcas como Hope, Rappi, Live Up suspenderam parcerias com a famosa, né? E aí ela decidiu suspender o perfil dela no Instagram. Vai ficar algumas semanas, eu acho, né? Umas 2 semanas, talvez. Acho que nem isso. Porque é pra evitar que ela perca mais seguidores, depois ela volta. Então, não faça igual a Pugliese, não faça festinha, não fure a quarentena. Porque ao contrário dela, a gente não é rico. E a gente tem que se importar com os outros. Porque senão a gente não vai passar por essa crise. Então, respeite a quarentena, fique em casa. Bom, foi isso. Muito obrigado a vocês que escutaram até aqui. Eu vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais, primeiramente. Então, aqui na descrição do episódio, assine o feed do Resumo News se você estiver escutando em algum dos agregadores, múltiplos agregadores, para você receber os episódios novos sempre que eles saírem. Também assina o feed do República dos Bananas, o outro podcast da família Resumo Tech de Podcasts, que eu acho que daqui a alguns dias a gente já posta episódio novo, porque a gente não para, o Resumo Tech não para. Então é isso, eu vou ficando por aqui, esse foi o primeiro episódio da semana, a gente se vê, ou melhor, vocês me escutam mais amanhã. Tchau!